A graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos vocês, contigo que está consultando essa lição, essa aula, na qual está sendo compartilhado, publicado de forma online. Para quem estiver perdido, nós estamos estudando esta revistinha, o título dela é Os Ataques contra a Igreja de Cristo. Para a lição de hoje, semana passada eu publiquei a lição de número 9 e hoje é a lição de número 10. A sutileza contra a prática da mordomia cristã. Relaxem, fiquem sossegados e peço um máximo de atenção para o que pode aparecer aqui na tela. Explicações complementares serão sempre colocados aqui na edição, colocados aqui na tela para o nosso aprimoramento nessa lição. A lição número 10, cujo título já foi mencionado, que é a sutileza contra a prática da mordomia cristã, tem no seu texto áureo, que está em Gênesis 14, 20, que diz o seguinte: E Abraão deu-lhe dízimo de tudo. Verdade prática. Contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. E isso é que vai dar o norte, é isso que vai ser o principal fundamento dessa lição. De que ofertar a Deus, de que ofertar o que nós recebemos do Pai, derivado do nosso trabalho, derivado do nosso esforço, é muito mais do que um dever, muito mais do que um protocolo, mas é um privilégio. A leitura bíblica em classe está em Gênesis 14, verso 17 ao 20, que diz: E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou a ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Um dos grandes perigos, e o que a gente vai examinar nessa lição, é, infelizmente, que o nosso tempo é marcado por aquisições, por apego aos bens materiais. Por isso que também esse tempo também é marcado como o enfraquecimento da mordomia cristã. Mordomia cristã, para deixar bem claro, eu vou deixar aqui na tela, é o que? A administração de bens. Dos bens que Deus nos deu. Então, eu vou apresentar o problema desse evangelho da barganha. Esse protocolo que muitas pessoas, que muitos líderes, infelizmente, têm adotado nas igrejas. E assim acontece até hoje em dia, na qual podemos ter inúmeros casos de diversas igrejas que fazem esse tipo de prática. Então vamos expor ao longo dessa lição os equívocos desse evangelho, o evangelho da barganha. Vamos mostrar que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque e é sutil, conforme o título da lição sugere. A introdução diz o seguinte: nesta lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. Isso tem feito com que ela tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos. Em primeiro lugar, deve ser observado que a mordomia aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu, e não os privilégios vividos indevidamente por alguém. Visando corrigir alguns ensinos equivocados em torno desse assunto, que sutilmente se filtraram no meio evangélico, faremos uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. Por outro lado, veremos também como muitos maldosamente transformaram esse ensino numa prática de barganha. Entretanto, também mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo usam esses estereótipos como justificativa para a sua infidelidade. Finalmente, mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus. É isso que vai dar o norte, é isso que devemos usar primeiramente como base para contra-argumentar, para rebater essas falácias, argumentos vazios e superficiais que muitas pessoas impõem contra
a prática do dízimo, da oferta, de você ofertar aquilo que você recebe de Deus, aquilo que você recebe do nosso Pai Celestial, e conhecendo o Evangelho da barganha, dízimos e ofertas como moeda de troca. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado, explicação na tela, e distorcido. O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado numa prática de barganha. Segundo Pedro 2, verso 3. Pause o vídeo se quiser para pegar a sua Bíblia e localizar. Se você pausou o vídeo, já abriu sua Bíblia, vamos ler juntos. Segundo Pedro 2, verso 3. Em sua cobiça, tais mestres o explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Continuando, técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos, explicação aqui na tela, e mais pobres. Vale de tudo, e o que é pior, tudo em nome de Deus e da fé. Através das mídias, pessoas são abordadas a toda hora com mais pedidos e apelos por dinheiro. A promessa sempre é a mesma: dê tudo o que você tem para receber em troca muito mais daquilo que você ofertou. Nesse jogo de troca, vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Alegam que, se Deus não der o que alguém negociou com ele, então deixa de ser Deus. É a velha técnica da famigerada teologia da prosperidade. São tantas as pessoas que inventam métodos, argumentos para colocar Deus na parede. Quantas das vezes, eu vou dizer de uma maneira particular, quantas pessoas que pensam que uma pessoa, por não estar com uma vida financeira bem sucedida, a pessoa está em pecado. A pessoa está contaminada pelo pecado que há no mundo. O que as pessoas tentam é impor aquele barulho, impor aquele terror sobre a pessoa, e aí a pessoa cria um sentimento de pânico, e dependendo do grau da sua fé, a pessoa não questiona a si mesma, mas questiona a Deus. Questiona, reclama, e assim vai se desviando e vai se encontrando tão longe da vontade do nosso Pai. Dízimos e ofertas como prática legalista. Outro efeito colateral do Evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. Explicação na tela. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. Essas práticas tornam-se fatores fundamentais para a salvação. Quando elas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. Evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. Para quem quiser se inteirar num contexto o que é mordomia cristã, tem um versículo aqui, eu vou deixar na tela porque ele é bastante longo e vai consumir bastante do nosso tempo. Somos aceitos diante de Deus por causa do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, mas pela graça. É isso que muitas pessoas se esquecem totalmente. Puxando o assunto, o tópico anterior sobre impor o evangelho da barganha, se você ofertar isso, Deus vai te dar muito mais em troca. As pessoas têm colocado em Deus como uma obrigação. Se ele não atender a sua expectativa, ele deixa de ser Deus e a pessoa para de servir a ele, como se Deus fosse o nosso garçom, que a gente pedisse a todo momento e pronto. E dali de prontidão já nos atendendo e trazendo a solução. Mas é aqui que devemos ter essa consciência de que o que ofertamos é fruto de uma gratidão, porque recebemos de Deus e assim ofertamos como fruto da gratidão, reconhecendo sempre que é pouco diante do que Jesus tem feito por cada um de nós. A doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Estou no tópico de número 2. O dízimo era uma prática da lei. Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo para se eximirem desse dever cristão. A alegação mais comum, dentre muitas outras que existem, é que a prática do dízimo era um preceito mosaico. Nesse caso, por viver a nova aliança, o cristão estaria desobrigado de praticá-lo. Como vimos na leitura em classe, a prática do dízimo antecede a lei de Moisés. Está aí, já foi lido já lá no início, que está em Gênesis 14, 17 a 20. Abraão deu dízimo de tudo o que tinha, centenas de anos antes da lei, a lei de Moisés.
Portanto, a desculpa de que não se devolve o dízimo porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés não se sustenta. Na verdade, há uma justificativa muito mais plausível para quem se exime ou se nega a devolver o seu dízimo: o amor ao dinheiro. Se quiser, pause o vídeo e abra em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Muito bem. E com a Bíblia aberta, estamos aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, que diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram com muitos sofrimentos. E infelizmente isso tem acontecido em nossas igrejas. É um diagnóstico de como o egoísmo, de como a avareza tem se propagado, se proliferado no nosso meio. São pessoas que não querem, ao mínimo, dar uma oferta de amor, de gratidão. Claro que sabemos que Deus é o dono do ouro, da prata, de todas as riquezas celestiais e espirituais, mas para a casa dele é necessário, para a casa dele, entrando um dízimo contribuído de uma maneira espontânea, voluntária, para que aquele que está administrando possa aplicar aquele dinheiro da melhor forma possível, e ajudando a comprar água, copos, a manutenção da igreja como equipamentos, para contratar serviços como obras que podem estar sendo tocadas, para pessoas que podem estar limpando uma igreja, e a igreja tem a condição de pagar essa pessoa para que a casa de Deus seja limpa. É tudo para a glória de Deus. É tudo para que a obra de Deus não sofra. É tudo para que a obra de Deus possa avançar, fazer a diferença com qualidade e com organização e decência. Continuando. Geralmente as pessoas que criam obstáculos ou desculpas para entregar seus dízimos, quando esse é um ensinamento oficial da sua igreja, assim agem por conta de terem sido mais discipuladas ou porque são extremamente apegadas aos bens materiais. Em outras palavras, são pessoas presas pela avareza. Conforme eu disse anteriormente, pessoas que não querem ofertar, pessoas que não querem dar o seu melhor porque acreditam, têm teorias e assim fundamentos vazios, pobres, de que a pessoa ofertando aquilo vai estar enriquecendo a pessoa que está à frente da obra. Quando não é isso que acontece. Quando a pessoa realmente que está ali na administração, segundo a vontade de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo, está ali para receber, administrar e aplicar naquilo que é necessário. Mas as pessoas têm criado obstáculos, barreiras, onde nunca existiram, mas agora existem, segundo o pensamento dessas pessoas. Pessoas avarentas, egoístas e que são, ao meu ver, pessoas ingratas por tudo o que o Senhor tem ofertado, por tudo que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Abra sua Bíblia, se quiser pause o vídeo, em Hebreus 13, verso 5. Abriu sua Bíblia, Hebreus 13, verso 5 diz o seguinte: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca te abandonarei. Que promessa gloriosa, que promessa confortável, confortador para o nosso futuro, para o nosso coração, para a nossa história. Fiquemos felizes por tudo que nós temos. Fiquemos felizes porque Deus tem sido conosco. Deus tem dado a direção. Deus tem dado alternativa. Deus tem dado inteligência, força, saúde para que a gente possa conseguir a nossa renda de uma maneira lícita, justa e principalmente abençoador para a obra de Deus. Abençoador para o crescimento das igrejas, para o crescimento do Evangelho de Cristo por meio da nossa ação de gratidão e sem protocolos e sem dever nada a ninguém. Continuando no tópico 2 diz: o dízimo como contribuição imposta. Há também aqueles que dizem que não devolvem seus dízimos hoje porque consideram essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. De acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo.
Dessa forma, entendem que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser e com o valor que achar mais conveniente. Essa parece uma tese bastante piedosa, contudo, não resiste nem mesmo ao único princípio revelado nas Sagradas Escrituras sobre o lugar das ofertas no culto cristão. Quando Paulo lembrou à igreja de Corinto que era dever desta cuidar do sustento dos obreiros, ele recorreu ao princípio do dízimo levítico. Abre aspas, vocês não sabem que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Evidentemente, o apóstolo Paulo estava falando do sacerdócio levítico. Se esse não era um princípio válido na nova aliança, então por que ele usou? Como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse seus dízimos e ofertas? Para aqueles que se lançam inteiramente para a obra, para aqueles que a gente descobre que a pessoa vive para a obra 24 horas por dia, 7 dias na semana, como é que essa pessoa, devido a essa imensidão de oportunidade que a pessoa pode estar assim, encontrado longe do mercado de trabalho, como é que essa pessoa viveria para a obra? Seria justo um salário? Esse que eu lanço uma pergunta, esse que eu lanço essa reflexão. Será que as igrejas hoje têm a possibilidade de ofertar um salário para aquele que se lança para a obra, seja um levita, um pastor, um diácono, para aqueles que realmente vivem para a obra, que não precisam sair de casa todos os dias para buscar o seu pão de cada dia? Eis que eu lanço apenas perguntas e reflexões para a nossa vida. Tópico 3. A doutrina bíblica da mordomia cristã. Deus, o Criador e Provedor. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e o Provedor de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo é aquele que neles habitam. Quem quiser ler por inteiro, versão na tela. Tudo de bom que existe provém dele. É Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que, porventura, o homem venha possuir. Esse princípio é claramente ensinado por Moisés. Lembre-se, abre aspas, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas. Quem quiser ler esse verso completo, está aqui na tela. Assim o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é quem enriquece. Verso completo. Ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo. Por isso que é fundamental, quando formos ofertar, reconhecer: eis aqui, Senhor, o melhor que eu tenho. Que o Senhor, o nosso Redentor, o nosso bondoso pastor, mesmo nos dá. Ele tem sido o nosso melhor amigo, nosso refúgio forte, nossa rocha inabalável, que tem nos agraciado, que tem nos abençoado de uma maneira inexplicável, imensurável, extraordinária sobre as nossas vidas. O homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Já estou no tópico 2. Outro princípio igualmente importante no que concerne a mordomia cristã está no fato do homem ser despenseiro das coisas que Deus criou. Esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou um jardim e pôs o homem para cuidar dele. Para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos despenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto na esfera ministerial. Abre aspas. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, os despenseiros dos mistérios de Deus. Somos despenseiros, não somos donos. Quando usamos esse princípio para todas as áreas da nossa vida, experimentamos o cuidado e zelo de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. Verso completo está na tela. Ele põe na lista como sendo injustos, imorais, idólatras, adúlteros, efeminados, homossexuais, ladrões, bêbados e avarentos. A avareza também é um pecado gravíssimo. O avarento será excluído do céu.
O apóstolo advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitas das pessoas se esquecem de um detalhe crucial, de que através das suas ações vai se formando o seu caráter. E conforme o seu caráter for crescendo, se aprimorando, quando chegar o grande dia, como é que essa pessoa vai ofertar algo a Deus do que fez na sua história aqui na Terra? Deus está vendo tudo. Deus está observando tudo. As nossas palavras, as nossas atitudes e o nosso caráter, que deve ser aprovado aqui na Terra, mas e também lá no céu. E aqui vamos já concluindo mais essa lição, que nos fala o seguinte: vimos nessa lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Vimos que a doutrina da mordomia é bíblica e, como tal, deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis e, como tal, deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. E assim, vamos definindo o nosso caráter. E assim, vamos aprimorar a nossa vida com Deus. É claro que muito mais, totalmente ao contrário do que aprendemos, de que quanto mais investimos R$1.000, independente da quantia de dinheiro, Deus estará sempre conosco. Deus vai atender não as nossas expectativas, mas as expectativas e os planos dele para cada um de nós. Que a gente tenha essa conduta, que a gente tenha como um prazer em ofertar, em saber que a casa de Deus, aquele lugar em que adoramos, servimos, congregamos, está passando por etapas. E é necessário que em todas elas, derivado ao mundo em que vivemos, que o dinheiro vai fazer parte, sim. É inerente à igreja. A igreja que precisa do dinheiro para pagar a luz, pagar a conta da água, pagar as contas que são pertinentes, que são importantes para a manutenção da casa de Deus, ou até para gastos considerados pequenos, um gasto para comprar um pacote de copos, um galão de água, coisas práticas, coisas que fazem parte do nosso dia a dia, coisas que fazem parte do bom andamento da Igreja de Cristo. Portanto, vamos ser gratos, vamos ofertar. Meus bem amados, vamos agora de fé e fato concluir essa lição. Apenas quero deixar como complemento, como conclusão, respaldado na palavra de Deus, o que diz em 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Assim vamos concluindo, muito feliz por ter concluído essa lição revelador, pertinente e edificador para as nossas vidas. Conferindo aqui a próxima lição, que será publicada nesse mesmo canal, é as sutilezas das mídias sociais. Outro assunto muito importante, outro assunto extremamente relevante para os nossos dias atuais. Semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal aqui do YouTube, se inscreva, por gentileza, que a gente vai abastecendo com muito mais conteúdo para edificar a sua vida, edificar o seu dia e edificar o seu relacionamento com Deus. Fiquem com Deus e eu aguardo vocês no próximo domingo, às 8h30 da manhã, aqui nesse canal. Graça e paz.